abrir uma live para falar um pouco sobre isso, né? O questionamento aqui da Maria Regina, do Douglas e da Mariana, né? São duas pessoas aí que são ouvintes da Rádio EPM que colocaram o seu questionamento sobre as coisas que eu tenho falado, né, aqui, né? E como a gente tem uma questão de vir ao público e se expressar e colocar as nossas opiniões, né, que são importantes, eu gostaria de falar e responder as perguntas dessas três pessoas que mandaram para a gente esse questionamento. Não foi um questionamento apenas sobre a perseguição que a gente vem sofrendo, né, já há um tempo, né, e essa perseguição não é da agora, né? Então, o questionamento foi: por que a gente está sendo perseguido? Essas pessoas perguntaram lá no chat. Por que a Rádio BPM está sendo perseguida? Foi o questionamento até mesmo do Douglas e da Mariana, né? O que a Rádio BPM, o que a Rádio BPM está fazendo para ser perseguido? Nada. A gente faz aquilo que está na Constituição do Brasil, né? A Constituição permite que a gente fale de política e a gente abrace, justamente porque hoje é tão importante nós comentarmos aqui esse assunto, porque existe uma geopolítica muito forte, né, liderando o mundo inteiro, né? E isso é importante nós colocarmos esses pontos que são importantes a gente trazer. O que a gente fala aqui é justamente trazendo uma realidade que o mundo vive hoje. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa trazer, né? A gente está sendo perseguido, e por pessoas, até mesmo por políticos, como eu já disse aqui, por pessoas que estão justamente querendo calar alguma parte dessas pessoas que continuam na internet. A gente sabe disso, né? O outro ponto que a gente precisa colocar é que essas pessoas que estão tentando nos calar, ela busca um outro objeto de poder. É justamente nesse ponto que nós precisamos trazer. Todas as pessoas que estão tentando calar a gente, tentando calar o que a gente fala aqui, tentando nos calar, é uma forma de tirar a gente do ar, de tirar a gente das redes sociais, né? Começando por aí. As pessoas, elas têm um interesse único em banir qualquer pessoa que se volte contra esse tipo de gente. É isso que a gente precisa entender, né? E o outro questionamento que eu também coloco aqui como minha opinião apenas, é que nós, se a gente não se levantar, se não se levantar como hoje a gente precisa realmente se levantar, até mesmo como cristão, como católicos, ou qualquer denominação que a gente seja, se nós não nos levantarmos, amanhã nós seremos ainda mais calados, como já acontece em alguns desses países aí que eu já citei aqui, né? Inclusive um que estará aqui no Brasil em muito breve. Então é nisso que nós temos que entender o significado de continuar se expressando, mas com todos os cuidados necessários que a gente precisa ter. Eu mesmo tenho tomado muito cuidado agora com o que eu tenho falado, muitas vezes ultrapasso um pouco dessa linha, mas o necessário para a gente poder falar, a gente tem trazido um pouco dessa realidade que o mundo está vivendo. A gente viu um vídeo que estava rolando aí, né, de um grupo, né, que está privando as crianças, as nossas crianças do nosso país, a um caminho totalmente tortuoso, tentando criar uma narrativa de crianças, destruindo as crianças.
Inclusive, eu já falei aqui de outros mecanismos também que já existem, jogos que estão destruindo a sociedade. E é isso que a gente faz aqui, justamente mostrando esse ponto. Porque é preciso falar, é preciso colocar esses pontos para que as pessoas que nos escutam entendam e levem a verdade para os seus filhos, seus netos, até mesmo sua família. É isso que a gente precisa fazer. Mas muitas vezes, é claro que seremos perseguidos, a igreja também é perseguida. A igreja católica, por exemplo, que vem passando um momento muito delicado. Hoje estava vendo o texto do Bernardo Kirsten, que ele fala justamente sobre o problema que a igreja está enfrentando hoje. É muito grande. É um problema hegemônico, muito maior do que qualquer um de nós possa imaginar. Mas a igreja vai acabar por causa disso? Pelo contrário, ela vai continuar de pé. Né? A igreja já passou por isso tantas vezes, desde a história dela, da sua história. Isso nunca vai parar por aí. Ela sempre será perseguida. Ela sempre será como destruir o cristianismo, que é o projeto dos globalistas, de tentar destruir o cristianismo, destruir a igreja, destruir valores. E isso que a gente vê hoje. Então, a partir do momento que nós estamos sendo perseguidos, não é uma perseguição física, é uma perseguição hegemônica, onde nós estamos cada vez mais, quando qualquer pessoa que se fale qualquer coisa, até mesmo contra esse grupo, ou qualquer coisa, a gente é tratado como maluco, ou taxado como qualquer outra coisa nesse sentido. Porque o que nós fazemos é justamente tentar mostrar aquilo que está acontecendo na sociedade de hoje. A sociedade de hoje está morrendo. A nossa sociedade está cada vez morrendo. Hoje não existem mais valores. O mundo hoje está totalmente sem valor. As pessoas hoje são taxadas como sem valores. Essa é a grande realidade. Hoje serve mais o criminoso do que o cidadão de bem. Né? O cidadão de bem, ele é perseguido, ele muitas vezes não pode fazer uma live, não pode fazer nada, não pode falar nada, ele fica caladinho no canto dele. Não, ele tem que falar, ele tem que se expressar. Porque a nossa naturalidade é que a gente se expresse para que amanhã a gente não seja totalmente calado. E isso está na Constituição, isso tem liberdade, a Constituição do Brasil. Porque está escrito ali, no artigo 5º da Constituição, que todos têm direitos a fazer a sua, não exatamente uma live, mas reuniões, como é que a gente faz aqui, através da rádio, ou qualquer coisa que a gente possa fazer, ou até manifestação pública. Desde que não seja manifestação de quebrar alguma coisa, destruir alguma coisa, aí sim. Mas aqueles que destroem as coisas, realmente, não são pegos. Hoje se defende mais aqueles que destroem as coisas, como tem muitos que estão soltos. Tem 200 pessoas que estiveram naquela manifestação do dia 8 que até hoje não foram presos. 200. E nenhum processo judicial sobre eles. Nenhum processo judicial, nenhum deles são protegidos. Por que essas pessoas são protegidas? 200 pessoas que estavam naquela manifestação no dia 8, até hoje ninguém sabe, ninguém fez nada contra elas. Nenhum só processo. Olha por quê? Agora a gente, eu, a Bárbara, Lisboa, o Roberto Silva, qualquer um de nós que tem vivido o processo, né? Pessoas que vivem um certo processo, e a gente
Agora, aonde fica essa realidade? Aonde fica esse mecanismo? Porque são pessoas que tentam nos banir da internet para um único objetivo. O objetivo de tentar calar aqueles que falam pra gente, aqueles que nos escutam. Né? E por isso que nós estamos sendo realmente perseguidos. Esse é o grande motivo dessa perseguição toda. Né? Hoje a gente está em processo de restauração. A direita hoje ela vive um momento de reabilitação. Inclusive, até mesmo dentro do mecanismo que nós estamos vivendo hoje. Eu vejo muita gente falando, o Bolsonaro ficou inelegível, ou qualquer outra pessoa, quem a gente vai escolher agora para ser o novo líder da direita? Né? De fato, a gente precisa escolher um novo líder. Mas o que a gente precisa entender é que também, antes de tudo isso, nós precisamos fazer um estudo, uma análise do que nós podemos mudar para que em 2026 nós conseguimos alcançar uma nova gestão, uma nova modalidade. Que não adianta nós apenas ficar pensando, eu vou escolher vou escolher o tal, vou escolher o do Cid, vou escolher o Zema, mas se a gente não tem consciência daquilo que precisa enfrentar. Porque hoje nós ainda não conseguimos enfrentar todo esse mecanismo. O mecanismo que nós enfrentamos hoje, muitas vezes, não conseguimos ainda enfrentar. E isso que nós precisamos entender antes de julgar qualquer pessoa. Porque a partir do momento que nós conseguimos alcançar o ensinamento, o projeto maior, né, que é o que a gente precisa ter, para ter um conhecimento, né, e eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso ler livros que nos mostram justamente a nossa realidade. E isso é preciso ter. Cada vez mais a gente precisa começar a entender o significado da luta que nós enfrentamos todos os dias, todos os momentos. E é isso que a Rádio BPN ela vem enfrentando um certo momento de perseguição. Essas pessoas não terão isso. Porque a gente já está entrando na justiça, né? Inclusive eu já entrei na justiça, provavelmente essa semana já estarei em processo. E aí a gente vai esperar o que vai dar. Mas o principal objetivo nosso, né, o mais estranho de tudo isso, é que ontem eu verifiquei todas as mensagens que estavam colocando contra a gente, essas mensagens sumiram depois que eu fiz uma live colocando essas informações. Eu disse que tinha provas. É isso muito estranho, muito esquisito, né? Porque a pessoa que coloca ali para financiar contra a gente, de repente, some com todas as mensagens. Todas elas desapareceram das redes sociais. Isso é muito esquisito. Qual seria o interesse dessas pessoas em tentar nos prejudicar e de repente, quando a gente fala que tem provas, que algumas dessas pessoas, não sei se são todas, mas algumas delas recebem um certo valor, né? Digamos assim. Qual seria o motivo? Né? De repente, essas provas, essas pessoas tiraram, né, as informações contra a gente. Por que será? Será que ficaram com medo? Né? Pode ser isso também. Mas pode ficar com medo ainda mais, porque eu não vou desistir do processo por causa disso. Continuo no processo. Mesmo que venha até aqui na rádio pedir desculpa, mas eu vou continuar no processo. O processo não vai parar. Isso eu já digo claramente aqui.
isso que a gente precisa fazer, ser autêntico nas coisas. E eu sou muito autêntico com relação a isso. Então é isso que a gente precisa dizer para você que está me escutando, pessoal. E também, especialmente para a Maria Regina e para o Douglas e a Mariana, justamente o ponto onde a gente precisa começar a entender a guerra cultural. A guerra que nós enfrentamos hoje é uma guerra cultural, é uma guerra hegemônica, onde todo aquele que tem o poder do mundo, o poder sobrenatural, acaba vencendo essa batalha. Não é uma guerra física, é uma guerra sobrenatural. É isso que a gente precisa começar a entender. As pessoas que estão tentando nos prejudicar de alguma forma, essas pessoas têm algo assim, muito mais hegemônico do que algo natural. O poder subiu na cabeça das pessoas. Essas pessoas não têm Deus, especialmente nisso também. Todas as pessoas que estão tentando denegrir a nossa imagem, tentando denegrir a minha imagem, né, são pessoas que não têm um pingo de Deus no coração. E se tivesse realmente Deus, não fariam o que estão fazendo. Não fariam o que estão planejando, que isso não acontece de hoje, não é perseguido só de hoje. Desde o início, quando eu comecei a colocar projetos, falar sobre política, já vem sendo perseguida, já foi hackeada até. Não é só de hoje. Desde 2017 que a rádio vem sendo perseguida. E hoje estamos aqui, em 2023. Desde o início, a gente vem enfrentando esse mecanismo. Mas a única coisa que a gente não pode negar é que nós continuaremos de pé. E é isso que a gente precisa começar a entender. As pessoas que estão tentando nos prejudicar são pessoas que têm, dessa forma, buscam justamente apenas um único objetivo, o poder. O poder único. Não estão interessados no povo, não estão interessados na sociedade, não estão interessados em ajudar a sociedade. As pessoas não estão interessadas em nada. Só apenas o único objetivo, poder. Poder e sobressair sempre o poder. E o mais terrível de tudo isso é que essas pessoas pretendem transformar o Brasil em uma nova Venezuela. A Venezuela, lá você vive realmente uma ditadura. Né? E essas pessoas que estão tentando nos prejudicar justamente têm esse objetivo. Mas se Deus é maior que tudo, então meus amigos por aí, nós venceremos. E eu tenho certeza que todas essas pessoas que estão tentando nos prejudicar, até mesmo tentando criar narrativas que nós somos os responsáveis por tudo, né, serão também prejudicados. Porque o poder de Deus é muito maior. Então é nisso que nós temos que começar a entender. Né? E a partir do momento que essas pessoas que tentam nos prejudicar de alguma forma, né? Eu poderia nem falar sobre isso hoje, poderia ter deixado para lá essa questão da Maria Regina e do Douglas e da Mariana, mas eu resolvi colocar justamente comentando o que eles perguntaram.
Por que a rádio está sendo perseguida? Justamente por falar a verdade, por mostrar a verdade, por mostrar o que a gente fala aqui, aquilo que é verdade. Por isso nós estamos sendo perseguidos. Por ser uma rádio contra o aborto, ser uma rádio contra ideologias, ser uma rádio contra a liberação das drogas. É isso que a gente faz. E a gente é uma rádio que defende justamente a liberdade de expressão. Inclusive a gente fez uma campanha ferrenha quando estava surgindo aquela questão da PL das fake news, para que aquele projeto não acontecesse. E nós conseguimos alcançar muita gente. Essa é a perseguição dessas pessoas. E cada vez mais que a gente luta contra o mecanismo, como o Alan Santos. O Alan Santos, ele enfrentou o mecanismo, enfrentou o sistema, só que ele enfrentou muito mais do que a gente. Hoje, se a gente fizesse pouco do que ele fez, hoje a Rádio BPM teria acabado há muito tempo. Hoje, feito muito mais que o Alan, com certeza a rádio já estaria, ou eu estaria preso, né? Ou teria que ter me exilado também, que nem o Alan. Mas o Alan conseguiu fazer boa parte, eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele porque eu tive a oportunidade de entender o mecanismo também global. Ele, o Lopes Carvalho. E isso que nós precisamos nos apegar a essas pessoas que levaram a mensagem, deixaram um pedacinho da semente pra gente, como Alan, como Olavo e muitos outros, Padre Léo, e deixaram uma sementinha ali para todos nós. Todos eles deixaram uma sementinha ali para todos nós, como Padre Léo, Padre Rufus e muitos outros que infelizmente se foram. Até mesmo cantores católicos que hoje estão lutando até mesmo contra o aborto pela vida, a favor da vida, como a Adriana. A Adriana esses dias esteve em Brasília, defendendo o que? Contra o aborto. E isso que nós católicos precisamos defender. Isso que nós, como cristão, e que realmente é cristão católico, deveria ser dizer: vamos defender a vida, não a morte. Porque isso é o dever de todo cristão. É o dever de todo católico. Defender a vida, defender a união, não a desunião. E é isso que nós cada vez mais precisamos buscar. Porque todo o projeto hegemônico dessas pessoas é justamente criar um mecanismo onde os cristãos sejam destruídos ou criar uma igreja paralela. E cada vez mais isso vem sendo muito mais claro ao objetivo dessas pessoas. Criar uma igreja paralela. Para que nós sejamos essa igreja paralela. Onde os cristãos possam ser também paralelos. E esse é o maior objetivo do mecanismo de hoje. E cada vez mais eu estou escrevendo até um artigo falando sobre isso. E é um artigo gigante, inclusive na nova plataforma que a gente está lançando aí em breve. Uma plataforma muito bacana. A gente vai estar colocando todas essas informações dentro da plataforma. Porque é importante nós trazermos isso para o texto, o artigo que eu estou escrevendo, vários artigos que eu tenho escritos, são mais de 20 artigos que eu escrevi já, e falo justamente
sobre tudo isso que nós estamos vivendo hoje, até mesmo no Brasil. E isso que nós precisamos fazer. Sair desse nosso mundinho e começar a acordar. Que a partir do momento que a igreja não se levantar, a igreja realmente vai perder a força. Enquanto a gente, como católico, como evangélico, qualquer denominação que você seja, mas se você não se levantar e realmente lutar pela sua voz, lutar por você, você jamais vai conseguir alcançar aquilo que você precisa. Eu mesmo digo com relação ao trabalho. Se a gente não buscar um emprego, a gente jamais vai conseguir. A mesma coisa quando a gente tem uma faculdade. Se a gente não chegar e enfrentar realmente a faculdade, né, a gente jamais vai conseguir chegar até lá. A gente, vou desistir no primeiro impasse. Não é assim. A gente tem que continuar até os últimos momentos. Até a gente conseguir chegar no final. E no final a vitória é ainda maior. Então é assim que a gente precisa vencer justamente essa guerra hegemônica. É assim que a gente vai enfrentar todo o mecanismo que existe hoje. Assim como eles fizeram também na Polônia. Trazendo um pouco da Polônia, não também. Porque a Polônia, eu sempre digo que, repito, a Polônia é um país que hoje para a democracia, mas nem sempre foi assim. El Salvador, por exemplo, que era um país totalmente comunista, olha hoje como é que está. Totalmente diferente. Lá a economia está andando, as coisas estão andando, as coisas estão totalmente diferentes. Paraguai hoje é o melhor dos países. Várias empresas que estão saindo do Brasil, até mesmo a Volkswagen, que está saindo daqui, está indo para o Paraguai. Olha só que interessante. O que o Brasil é o único país que está passando por tudo isso? Então é nisso que nós temos que começar a entender. E começar a dizer não aquilo que é não, dizer sim aquilo que é sim. Porque assim a gente acaba vencendo essa hegemonia e enfrentando o mecanismo que a gente tem hoje. Hoje a Rádio BPM chega ao mundo inteiro, o Brasil inteiro. A gente chega no Canadá, a gente chega nos Estados Unidos, a gente chega no Reino Unido. Tem vários países onde a Rádio BPM chega hoje. Mas um dos maiores pontos que nós trazemos aqui é o que a rádio representa. O que a rádio realmente representa? Representa os valores que nós temos. É isso que a rádio realmente representa. Quando você não tem valor, você não é ninguém. Quando você não vê os seus valores, você não é ninguém. E é isso que nós precisamos começar a entender. Quando você não tem valor, se vende por qualquer valor, você acaba se vendendo ao próprio mecanismo que vem tentando quebrar aquilo que nós precisamos construir. E nisso que a Rádio BPM representa os valores, o valor cristão, o valor católico, o valor de ser honesto, de viver a honestidade, de viver aquilo que nós aprendemos como criança. É isso que muitas vezes falta nos dias de hoje. Os valores. É isso que a gente precisa colocar. Os valores de ser honesto,
isso que a gente precisa cada vez mais cultivar. E esses são os valores que eu aprendi com muitas pessoas, o que eu passei. Eu aprendi com a minha mãe, aprendi com pessoas que cuidaram de mim. E tive a oportunidade de viver vários momentos da minha vida. E pude encontrar com várias pessoas. Pessoas que passaram, pessoas que deixaram lembranças e pessoas que até hoje não existem mais. Mas uma das coisas que eu aprendi é ter valor. E isso é o que me faz ser cada vez mais ser aquilo que eu sou. E cada vez mais que eu venho aqui colocar qualquer coisa nesse sentido, é o que nós precisamos ser. Como cristãos, nós devemos ter valores. Valores que nós precisamos carregar a toda a nossa vida. Valores que nunca vão quebrar. Valores que não podem ser quebrados por ninguém. É justamente por pessoas que querem nos tirar, nos destruir e nos queimar. Por qualquer motivo. Mas existe algo ainda maior, que é o valor que nós temos. E é isso que nós precisamos representar nesse mundo, ser representante para o mundo. E cada vez mais nós precisamos ser assim. Para que todo esse elo, toda essa fantasia que está sendo colocada hoje sobre nós, ela seja quebrada. Que não adianta nada nós não criarmos uma contra-fantasia. Porque se a gente não criar a nossa própria imagem, não zelar a nossa própria imagem, nada disso adianta. Nada disso vai adiantar. A partir do momento que nós temos a nossa imagem perfeita, assim a gente acaba vencendo tudo aquilo que se coloca contra nós. Então, é dessa forma que a gente precisa ver. E a gente precisa cada vez mais cultivar. Então eu vou ficando por aqui. Nesse dia de hoje, eu tinha que trazer isso justamente para espero ter podido responder o questionamento aí da Mariazinha, do Douglas e da Mariana. Né? Eu acho que foi bem claro o que eu falei aqui, mas cada vez mais nós precisamos cultivar isso. Assim, a gente acaba vencendo essa hegemonia hegemônica e enfrentando realmente a realidade que nós precisamos enfrentar hoje. E cada vez mais nós temos um único caminho. O caminho que faz é cada um de nós. Se você faz uma escolha errada, essa escolha continua errada. Se você faz uma escolha certa, essa escolha continua certa. E aí a gente acaba aprendendo como sobreviver. Então, fica aí um recado para você. Que você possa refletir nas minhas palavras também. E que você, a partir de hoje, possa entender o significado da luta que nós enfrentamos hoje. Se você já entendeu, parabéns para você. Mas se você ainda não entendeu, procura entender. Porque a partir do momento que você ainda não entendeu que nós estamos enfrentando uma das piores lutas, mas a certeza de uma grande vitória nós teremos lá na frente. Porque o poder de Deus e o poder de Nossa Senhora é muito maior. Então, cada desafio, cada obstáculo que nós enfrentamos hoje, Nossa Senhora nos ajudará lá na frente a vencer tudo aquilo que é ruim. Se hoje estão tentando destruir a minha imagem, a imagem da rádio, as pessoas não terão êxito. Porque o poder de Deus é muito maior. O poder de Nossa Senhora também, eu sempre digo aqui, é um poder muito mais maior do que o poder, do que o manifesto dessas pessoas. Então é nisso que eu me apelo.
E é isso que cada vez mais eu levo para mim. E os meus valores também. E é isso que nós precisamos cada vez mais cultivar. Os valores de sermos aquilo que a gente realmente é. Porque não adianta nada a gente ser uma pessoa sem valor. Então é isso que eu digo nesses momentos de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.